Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai ter aí nossa quarta aula e hoje a gente vai falar de um assunto um pouco diferente do que a gente vinha falando nas outras semanas, certo? Nessa época de pandemia, a nossa vida mudou bastante, né? Antes a gente saía para ver os amigos, para ir para a escola, para nos divertir, as festas e tudo mais. E hoje a gente não faz mais isso. Agora a gente passa o tempo todo, né, nas nossas casas, com a nossa família. A gente não sai mais para ver os amigos, para nos divertir. Agora a gente passa o tempo todo com a nossa família. E é sobre isso que a gente vai falar. O papel da família nas religiões. Nas últimas semanas nós falamos sobre as mais diversas religiões, né? Algumas dando mais detalhes, outras menos, mas uma coisa comum, a maioria delas, é o importante papel que a família tem para essa religião. O papel da família na vida religiosa de cada indivíduo. A família é a célula principal da sociedade. A gente sabe que em cada casa a família vai ser um pouquinho diferente. Por exemplo, eu aqui moro com os meus pais e meu irmão, mas em cada casa isso vai ser um pouco diferente. Eu sei, por exemplo, que existem pessoas que moram com os avós, outros com os tios. Às vezes a família mora toda próxima, em casas bem próximas, às vezes mora bem longe, então não tem tanto contato. Então a família ela vai ser um pouquinho diferente em cada caso, mas ela é a célula principal, ela é a principal coisa que tem na sociedade. O núcleo familiar é o primeiro grupo social do qual a gente participa, não somente porque a gente recebe nossa herança genética, ou seja, as nossas características, ou a herança material, mas também é no núcleo familiar, na nossa família, que nós aprendemos os valores morais. É junto da nossa família que nós aprendemos esses valores morais, as coisas que realmente importam e, é claro, aprendemos também a ser boas pessoas. É a partir do exemplo dos nossos pais e familiares que nós formamos o nosso próprio caráter e também a nossa personalidade. Claro que assim, com o tempo, conforme a gente vai crescendo, vai tendo contato com outras pessoas, outros grupos sociais, isso pode mudar. Uma pessoa que aprendeu a ser de uma forma em casa, pode ser que ela mude com o passar do tempo. Mas é na família que você tem essa primeira formação do seu caráter e da sua personalidade. É a família que forma quem cada um é. Tem uma frase, por exemplo, que é comum a gente falar assim, que é que a escola ensina, mas a família educa. Porque na escola a gente aprende os conteúdos, né? Português, matemática, ciências. Mas é em casa que a gente aprende a ser uma boa pessoa, o que é correto, o que é errado. Isso a gente aprende com a nossa família. É eles que nos dizem quando a gente faz algo errado, que isso é errado. É eles que nos ensinam a agir da forma correta. E no caso da nossa religião, é comum que ocorra o mesmo. É comum que a gente siga a religião dos nossos pais. Por exemplo, meus pais eram evangélicos quando eu era pequeno. Por isso, eu comecei a ir para a igreja evangélica. Assim como também alguns primos meus, os pais deles, eram católicos. Então, eles iam para a missa, certo? E você vai se acostumando. É comum que você siga essa mesma coisa dos seus pais. E eu sei também que isso ocorreu com a maioria de vocês, com certeza. Na casa onde seus pais eram ali, seus familiares eram católicos, você se diz católico. Na casa em que seus familiares são evangélicos, você se diz evangélico. Porque nessa fase, nessa idade de vocês, é comum ainda vocês seguirem exatamente aquela mesma religião dos seus pais. Porque vocês foram ensinados dessa forma. Para os cristãos, muçulmanos, judeus, hindus, a família representa a parte principal ali da sociedade. Uma das uniões mais vitais ali, o centro mesmo de toda a sociedade, seria a própria família. Assim, o ensino religioso em família, na sua casa, é muito importante para a formação do indivíduo e da própria pessoa em si.
O ensino religioso na família produz a possibilidade de você estruturar-se de tal maneira que o objetivo principal ali vai ser o bem-estar da sua família, o bem-estar ali dentro da sua casa. Isso através de uma vida ali saudável, regrada e estruturada em família. Muitas religiões deixam ali um horizonte fechado para os indivíduos. Então, quando a criança nasce ali, ela já é obrigada a seguir aquela religião. Ela não pode escolher depois. Isso é o que a gente vai chamar ali de religião de costume. Quando você segue o que foi mandado você seguir. Você está mantendo o costume que os seus pais, os seus avós tinham. No entanto, há casos que a identidade religiosa ela é bem cultivada ali pela família. Por exemplo, em algumas religiões africanas, você tem desde cedo ali as crianças sendo ensinadas naquelas tradições. Da mesma forma, no cristianismo, judaísmo, islamismo e outras religiões também. Você tem ali a criança sendo ensinada os princípios que ela deve seguir, os princípios que seriam corretos para aquela religião, mostrando ali a criança a forma que é correta de se agir, a forma que é boa, a forma que eles podem crer. E como bons religiosos ali, pessoas que foram criadas nessa situação, são guiados a, quando crescerem, seguir o exemplo dos pais, se manterem naquela religião ali, seguir uma vida religiosa. Um exemplo disso é no próprio cristianismo, como eu já falei. Se você pegar aí a sua Bíblia, por exemplo, eu sei que na maioria das casas aqui são cristãs, então deve ter uma Bíblia em casa. Se na sua casa tem, você quiser conferir lá, você pode abrir lá em Provérbios 22:6, que diz o seguinte: instrui o menino no caminho que ele deve andar, que até quando envelhecer não se desviará dele. Isso, como a gente sabe, a Bíblia foi escrita há muito tempo, e esse ensinamento de você ensinar o seu filho qual é o caminho que ele deve andar, qual é a forma ali que ele deve agir, e mesmo quando crescer, essa pessoa não vai se desviar desse caminho. Você vê que é uma ideia bastante antiga, mas ela ainda existe. Então, quando você é pequeno, você é ensinado pelos seus pais como você deve agir. Por exemplo, a gente aprende que roubar é errado, que existem várias coisas que são erradas e que há outros atos, como ajudar os outros. A gente aprende que isso é bom. E mesmo quando a gente cresce, a gente continua sabendo que algumas coisas são erradas e outras coisas são boas. E isso a gente aprende através da religião dos nossos pais, através dos valores dos nossos pais. Então, em algumas religiões, como no cristianismo, ele nos próprios livros sagrados manda lá que a criança siga o exemplo dos pais, os pais ensinem a criança para quando crescer, ela continuar seguindo esse exemplo. Se a gente observar aí as mais variadas religiões, a gente vai ver que na maioria dos casos, as crianças já são criadas dentro de uma determinada religião, porque aquela família ali segue aquela religião. E quando crescem, ou elas seguem continuam seguindo essa religião dos pais, ou então escolhem por uma outra religião que elas têm contato, que elas acreditam mais, mas ainda mantém aquele respeito pelos pais, pela religião dos seus pais. Então, não importa qual seja a religião, na maioria dos casos, você tem essa chance de escolher aquilo que você acredita, mas a sua formação, os seus valores são aprendidos com a sua família. Mesmo que quando você cresça, você mude de religião, mas você aprende com os seus pais, com os seus familiares, a seguir certos valores religiosos. Então, quando a gente cresce e a gente entra em contato com outras religiões, pode ser que a gente mude de religião, não siga mais aquela. Mas a gente continua respeitando essa religião dos nossos pais, porque a gente aprendeu isso desde pequeno. O ensino religioso ali em família, ele pode trazer diversos benefícios para o indivíduo, né? Nós, cada pessoa, e também para a sociedade como um todo.
quando isso é feito, claro, de uma forma correta, de uma forma estruturada, quando a gente aprende direito, nossos pais nos ensinam esses valores. Então, por exemplo, um desses benefícios é a espiritualidade. Por exemplo, aí no caso da espiritualidade, a gente aprende isso desde pequeno. No caso, os evangélicos com os cultos domésticos, em que a família se reúne ali para orar e louvar a Deus, estudar a palavra. No caso dos católicos, por exemplo, a gente tem as novenas. No caso dos judeus, você tem ali o estudo da Torá, que é o livro sagrado deles, que desde pequenos os judeus são ensinados a estudar a Torá. E tudo isso produz ali uma espiritualidade, um costume, essa busca a Deus, tá entendendo? Então, quando um desses benefícios é exatamente esse, você aprende a buscar a Deus, a ter esse contato com Ele. Outro desses benefícios é a moralidade. Como eu já falei bastante, os valores morais que a gente leva para a vida toda, a gente aprende no nosso lar, com a nossa família. Esses valores, eles muitas vezes são inspirados na religião dos nossos pais. Então, na religião cristã, por exemplo, como eu já falei, matar é um pecado, roubar é um pecado. Então, a gente aprende que isso é errado de ser feito. Assim como a gente aprende que ajudar os outros é algo bom. Isso são valores morais que a gente aprende na religião, com a religião dos nossos pais, quando existe esse ensino religioso em casa. Assim, outro benefício também é a fraternidade, o amor pelo próximo. Outro benefício também, a gente tem a solidariedade, onde a gente aprende ali a ajudar o outro. Quando a gente tem e o outro não tem, a gente dividir com essa pessoa, certo? A gente ajudar aqueles que são mais necessitados do que a gente. Outro benefício aí é a intelectualidade. Então, quando a gente aprende a buscar nos livros sagrados, estudar os livros sagrados, isso cria na gente essa intelectualidade, essa maior busca por conhecimento. Por exemplo, no caso dos evangélicos, é ensinado que a gente deve estudar a Bíblia. A gente que é evangélico tem também, por exemplo, a escola dominical, que todos os domingos a gente vai para a igreja para aprender um pouco mais da palavra, estudar a palavra de Deus. No caso dos católicos, também tem esses ensinos. Também, por exemplo, desde pequeno tem ali a catequese, onde você vai aprender mais sobre a Bíblia, sobre Deus. E isso ocorre em todas as religiões, essa busca por conhecimento, quando a gente vai lendo ali os ensinamentos, o que diz nos livros sagrados na Bíblia, por exemplo. Outro benefício também é a musicalidade. Quando a gente louva ali, canta junto com os nossos pais, essas músicas de louvor a Deus, esses hinos de louvor a Deus. Então a gente aprende ali, tem esse outro benefício. Outro exemplo de benefício seria a sociabilidade. Conforme a gente vai ali para os cultos, para as missas, a gente vai aprendendo a conviver em sociedade, certo? A gente vai aprendendo como deve tratar as pessoas, como devemos nos comunicar com as pessoas, certo? Então, isso seria outro exemplo também. E existem vários outros, como por exemplo, prosperidade, que é quando ali a gente aprende que essa convivência com Deus nos torna mais fortes, faz com que a gente consiga passar pelos momentos difíceis da nossa vida e conseguir algo mais. A transcendentalidade, que é o próprio contato com Deus ali, você poder conversar com Deus, ter esse contato, no caso, com as orações, com as súplicas a Deus, com os louvores. Também a humanidade, a gente aprende ali a como tratar as outras pessoas, como conviver bem com as outras pessoas e como ser pessoas melhores. Então, todos esses exemplos que eu falei, no caso, a espiritualidade, a moralidade, a fraternidade, solidariedade, intelectualidade, musicalidade, sociabilidade, prosperidade, transcendentalidade e humanidade são benefícios que a gente aprende com o ensino religioso em casa. Assim a gente pode perceber que o papel da família no ensino religioso é muito grande. É com ela que a gente tem todos esses benefícios, é com ela que a gente aprende todos esses valores, é com ela que a gente forma a nossa personalidade. Mas além disso, é com a família e também na escola, quando a gente estuda religião, aqui ensino religioso, é que a gente, conhecendo outras religiões, a gente que foi bem criado, foi ensinado nesse caminho dos nossos pais, a gente pode, quando cresce, escolher aquilo que a gente acredita. Então,
tanto a gente pode fortalecer nossa identidade religiosa, fortalecendo aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, como também a gente pode encontrar outras religiões que é aquilo que a gente crê mais. Então, agora você não tem mais aquela religião do costume, em seus pais obrigaram você a seguir aquela religião, ou em que você diz que é de tal religião porque seus pais são dessa religião. Então, se meus pais são evangélicos, eu sou evangélico. Se meu pai é católico, eu sou católico. Mas conforme a gente vai tendo esse contato com a religião, essa vivência da religião em família e também na escola, e a gente vai conhecendo outras religiões, a gente pode formar nossa própria crença. Certo? Então, deixa de ser uma religião do costume e passa a ser uma religião da escolha, onde ou eu escolho seguir o que os meus pais acreditam, ou eu passo a seguir outras religiões. Mas, ainda assim, você tem esse momento ali que é importante, esse contato, esse primeiro contato com a família ali no meio religioso, você ter a sua família nessa religião, nos ensina esses valores e nos dá a chance de escolhermos naquilo que a gente crê. Então, a gente só vai ter aí essa possibilidade de escolher a nossa religião, de crer verdadeiramente em algo, fortalecer uma crença da gente, se a gente for criado dessa forma. Se os nossos pais participarem da nossa formação religiosa e nos ajudarem nessa busca por Deus. Assim, o papel da família no ensino religioso é muito importante. Além de você aprender um pouco sobre as religiões na escola, mas é na família que você forma a sua personalidade e seus valores. Além, é claro, de aprender também a respeitar o outro e o que o outro crê. Porque assim como eu posso crer em algo, você pode crer em outra coisa. Mas cada pessoa deve respeitar o próximo, cada pessoa deve respeitar o que o outro crê. Então, na aula de hoje, era sobre isso que eu queria falar com vocês. Um pouco sobre esse papel da família no ensino religioso. Hoje em dia, que a gente vive basicamente com a nossa família, a gente não está tendo contato mais com outras pessoas por causa da pandemia, né? Então, é na família ali que a gente vai ver tudo isso. Então, a aula era isso. A gente se vê novamente na próxima aula. Qualquer dúvida que tenha ficado, já sabem, tem um horário lá da aula para vocês perguntarem, certo? Suas dúvidas. E eu vou estar deixando também a atividade lá, assim que acabar o momento das dúvidas, eu vou estar deixando a atividade para vocês, onde o assunto é esse, o papel da família no ensino religioso. Espero que todo mundo tenha entendido e até a próxima aula.